Nas fronteiras da loucura. 18. Correspondências do além. Após a instrução psicofônica do orientador, que se utilizou de abnegado médium adestrado nos serviços de intercâmbio espiritual, iniciaram-se as comunicações dos irmãos excruciados pelas dores decorrentes da última jornada mal sucedida. Como é certo que nada ocorre se repete igual, na questão do despertamento, a conduta pós-mortem, cada ser é integralmente único sob as injunções que lhe são próprias. Pudemos observar os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria, em que os seus membros somavam esforços para colimar os resultados felizes. Todos, médiuns e doutrinadores, irradiavam luzes que diferiam na cor e no tom, correspondendo ao transe em que mergulhavam e à sintonia com as entidades que se dispunham às incorporações. O diligente mentor supervisionava a nobre tarefa, encaminhando os mais difíceis de comunicar-se, produzindo imantações magnéticas e fluídicas entre eles e os sensitivos, expressivamente receptivos. Comportamento esse que facilitava grandemente a operação delicada. Os doutrinadores usavam da terapia da bondade, evitando a discussão inoportuna e transmitindo com a palavra serena as vibrações de amor e interesse de renovação que os pacientes assimilavam de imediato. Algumas entidades calcetas, mais rebeldes, que insistiam em perturbar o trabalho, tomando os preciosos minutos, eram hipnotizadas pelos diligentes trabalhadores do plano físico, no qual se tornavam auxiliados com segurança por hábeis técnicos da nossa esfera de ação, ali operando. Notei que as induções hipnóticas do doutrinador, porque carregadas de energia emanadas do cérebro físico, faziam-se portadoras de mais alto teor vibratório que atingia os espíritos, por sua vez, recebendo a onda mental através da cerebração do intermediário. De imediato, cediam ao sono reparador, sendo transferidos para os leitos que lhe estavam reservados, como primeiro passo para providências mais expressivas depois. Nesse comenos, o irmão Genésio convidou-me a acompanhar a atividade do médium Jonas, que seria o portador das comunicações psicográficas mais significativas programadas para aquela noite. O companheiro movimentava-se com relativa facilidade no desdobramento lúcido em nosso campo de ação, enquanto o corpo, em transe profundo, era manipulado pelos mensageiros superiores. Entreteci com ele ligeira conversação, notando-lhe a timidez e as conquistas espirituais que ele procurava não deixar transparecer, quando o mentor nos trouxe o jovem acidentado na moto. Estava semi-ebetado, conduzindo cargas vibratórias enfermiças que o deixavam em deplorável estado psíquico. Antes de ali chegar, já foram atendidos por abnegada tia desencarnada, ora também presente, que lhe ministrara as primeiras informações a respeito do novo estado em que o mesmo se encontrava. Apesar disso, não conseguia conciliar os dois estados que o perturbavam, harmonizando-se para escrever a carta familiar. Esclarecido do cometimento que logo teria lugar, afligia-se em razão do muito que desejava dizer, desordenadamente, sem saber, no entanto, como proceder. Vi, então, o diretor despertá-lo, quanto era possível naquelas circunstâncias, e aclarar-lhe que o momento se fazia chegado, recomendando serenidade e confiança em Deus. Aplicou-lhe recursos calmantes e, tomando-lhe do braço, sobrepô-lo
ao do médium em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encarnado para o ditado cuidadoso. A carta começou a ser escrita com certa dificuldade pela falta de treinamento da missivista. Na medida, porém, em que se concentrava, facilitava-se o cometimento que o mentor realizava, infiltrando-lhe os pensamentos e desejos, ao tempo em que lhes dava forma, corporificando-se nas frases que escorriam com velocidade pela ponta do lápis. De quando em quando, havia uma forte irrupção de emotividade no comunicante, que o guia amigo controlava, facultando que escrevesse apenas o essencial, relacionando dados familiares e datas significativas que lhe afloravam a memória e completavam o conteúdo da mensagem em linguagem edificante, diminuindo o impacto da morte e oferecendo aos pais esperanças, conforto na ação da caridade, encaminhando-os às atividades socorristas junto aos que carecem de família no mundo, como a melhor homenagem de amor que lhe dedicariam. O momento da assinatura foi culminante, porque o instrutor assenhorou-se mais completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, conduzindo o comunicante para autografar a página final, o que foi conseguido com êxito. Ato contínuo, via cercar-se o outro jovem que perecera no acidente automobilístico e percebi que o espírito encarnado do sensitivo servia de hábil intermediário, ele próprio escrevendo com independência mental a nova página de reconforto. O desencarnado ditava-lhe o que desejava informar, ao tempo em que somava detalhes novos e fatos de importância que eram grafados no estilo de linguagem do próprio médium. Ante o assombro que me tomou, o diretor esclareceu-me. A grande sensibilidade do perceptivo, que é dotado de aparelhagem psíquica muito delicada, sofreria danos graves se ficasse sob a indução fluídica do comunicante que, no estado de grave perturbação em que se encontra e experimentando os sérios conflitos que o atormentam, destrambelharia esses sutis equipamentos de base nervosa, prejudicando a organização mediúnica e a saúde do cooperador humano. Tendo em vista a facilidade de movimentar-se entre nós e bem conduzir as suas forças medianímicas, o caro Jonas atua comandando o corpo com muita facilidade, como se fora um desencarnado agindo sobre a estrutura mediúnica. A comunicação é fiel, tanto quanto seria uma carta que diligente escriba traçasse sob ditado de pessoa analfabeta, que lhe pedisse escrevê-la informando o que desejava noticiar. Há muitas sutilezas no fenômeno mediúnico que estão a desafiar os observadores e os estudiosos sinceros. No instante da assinatura, o mensageiro foi estimulado a firmar o documento de amor, o que fez com dificuldade compreensível, deixando, no entanto, traços gráficos que evidenciavam a autenticidade da caligrafia. A terceira página, escrita pelo cavalheiro igualmente atordoado, obedeceu um mecanismo diferente. Porque o leito de dor em larga enfermidade diluíra-lhe as energias mais grosseiras, a densidade vibratória era menos perniciosa ao médium, o que facilitou fosse o comunicante quem a escrevesse, sob comando natural, no entanto, do venerável Dr. Bezerra. Anotei que, durante as comunicações psicofônicas dos mais sofredores, a palavra de orientação dirigida aos que se manifestavam alcançava outros doentes que sintonizavam na mesma faixa de necessidade espiritual. Simultaneamente, o atendimento do nosso lado
realizava-se com eficácia, diminuindo a soma de aflições dos que haviam sido programados para aquele serviço respeitável. Médiuns passistas auxiliavam os portadores da psicofonia, revitalizando-os com as energias que eram portadores quando necessário, elementos aqueles preciosos no contexto dos mistérios desse porte. Perseguidores de alguns dos presentes foram atendidos, sem que as suas vítimas se dessem conta do ocorrido. Alguns outros, dentre os atendidos no subposto de trabalhos especiais, ali próximo instalado, foram também trazidos e beneficiados. Os ponteiros do relógio, porém, avançavam e o cometimento chegava ao fim. O mentor usou a psicofonia do médium Jonas, apresentando as instruções finais e deixando uma mensagem de alento e reconforto para todos. Despedindo-se. Às 21h30, os trabalhos foram encerrados. Acenderam-se as luzes e as páginas psicografadas foram lidas sob emoção geral e hinos íntimos de gratidão a Deus. Enquanto os familiares enxugavam o pranto de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando aos missivistas adormecerem, sob a ação do nobre e infatigável mentor, que os preparava para remorrer e avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. Ficamos por mais algum tempo acompanhando os trâmites de encerramento da tarefa exitosa, fora das percepções físicas, quando voltamos ao posto central. A alucinação carnavalesca prosseguia acelerada, cá fora, no mundo das formas.